Olá, pessoal, muito boa noite. Agradecendo a todo mundo. A partir de agora, estamos ao vivo, falando aqui no nosso Conversa Fiada, direto da comedoria Nova Camará, como acontece toda terça-feira. E a nossa convidada de hoje é a nossa querida Kelly Moraes. Já está aqui para conversar com a gente. Eu convidei também o comunicador Jatiacir Danilo para conversar com a gente hoje, para interagir, para comentar nesse programa. E eu quero agradecer a todos vocês que já estão conectados com a gente, já pode compartilhar muito para todas as pessoas que estão assistindo aqui no meu canal. Kelly, seja bem-vinda, boa noite. É uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa para falar daqui a pouquinho do episódio um pouquinho complicado, mas hoje nós temos a oportunidade de conhecer Kelly Moraes. Então, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigado pela oportunidade e eu sou muito grata a todos. Ô, Jatiacir Danilo, boa noite. Boa noite, Jonas. Boa noite, queridos telespectadores, né? Audiência, pessoal que está assistindo. É um enorme prazer e satisfação estar aqui no Conversa Fiada. Pois é, a nossa conversa vai ser muito afiada, mas aí a gente está com um pouquinho de curiosidade aqui para saber, eu tenho certeza que o pessoal de casa também, quem é Kelly Moraes? Ai, meu Deus. Kelly Moraes é uma negra que tenta vencer na vida, que estudou educação física, está fazendo nutrição. Eu sou mãe, sou avó de um netinho de 7 anos. Amo o que eu faço, sou fisiculturista, não profissional por falta de oportunidade, né? Mas ingressei nesse mundo através de uma depressão após parto. E hoje eu tenho mania de dizer que as pessoas falam muito de shape, mas quando eu entrei para treinar, a musculação salvou a minha vida. Coisa boa. Você traz então para a gente, para as pessoas que de repente estão ansiosas em casa, que praticar exercício físico ainda é o melhor caminho, inclusive para quem está depressivo. Com né? certeza. Fiquei sabendo que você também é capoeirista. Né? Isso. Ah, coisa boa. Então tem muita coisa para a gente saber sobre você. Jatiacir Danilo, bom ter você aqui hoje à noite, nessa conversa fiada para a gente bater esse papo. E a gente já está conhecendo um pouco da guerreira, né? Da vida que tem a nossa Kelly, uma pessoa que gosta de exercício físico, que é professora também, Sim, né? sim. Então a gente vai saber um pouco mais da história dela, mas você está por dentro desse episódio que aconteceu com ela, a gente vai tratar daqui a pouco. Você veio exatamente para comentar desse episódio que ela sofreu na academia que ela trabalha, e a gente vai falar com ela daqui a pouco. Você está acompanhando esse caso, né? Tô sim, porque eu também sou militante da pauta LGBTQIAPN+. É muito importante a gente dizer que o caso de Kelly acaba sendo uma pauta de uma maneira muito difícil, né? Porque você falou de depressão, de repente se aciona até dispositivos de ansiedade pesados, convivendo de novo com esse tipo de aperto. E é isso que passa todos os dias essa população, essa comunidade. Então, esse caso, inclusive no mês especificamente que a gente debate com essa comunidade, é um caso que vai trazer o debate de volta à roda, de uma maneira muito difícil, que eu sei que acaba mexendo com a tua vida, mas você acaba pegando uma carga que é muito pesada pra gente. Então é muito importante você esteja aqui para conversar e tirar algumas questões pontuais. Em relação a essa questão pontual, Kelly, eu vou falar muito sobre isso, mas você falou um pouco que entrou na depressão, Sim. tá? Ficou depressiva. E o que foi feito para você? Além, você disse que começou a fazer exercício físico. Isso foi o caminho principal que você fez para sair da depressão? Até então, porque na época, eu tenho 45 anos, na época não se falava muito de depressão, e às vezes que fala é frescura, é besteira, né? Então, assim, eu não tinha muito conhecimento, e o meu erro foi não reconhecer que eu estava, porque a gente nunca reconhece, né? Hoje é mais aberto. Então eu achava que não, e fui deixando, e é aquela história do copo que transborda, o copo transbordou. Você, em algum momento, eu vou pedir para você contar essa história pra gente, porque não dá pra gente fugir dela. Você veio Sim. para falar dessa história pra gente. Então eu vou pedir para você, a gente vai refazer esse passo a passo, para quem não entendeu, poder entender, quem está acompanhando a gente poder entender esse caso. E depois que você contar, eu tenho algumas perguntas, eu vou trazer o Jatiacir para a conversa também, para a gente interagir com ela. Mas fala para mim, você estava chegando da academia e aconteceu esse episódio que você vai contar agora. Isso, eu tinha acabado de cair da moto, 2 ruas antes da academia, e fui para o banheiro para tirar roupa, que eu estava com uma capa de chuva,
e para ajeitar o meu pé que estava sangrando, porque ele tinha ralado. E aí, ao calçar o sapato para tentar dar aula, eu vi que não tinha condições. Então, quando eu ia descendo para avisar a minha... Só um minuto, a gente está tendo uma falha técnica bem. aqui. Eu vou tentar rever para a gente começar tudo de Tudo novo. bem, Então, vou pedir tá bom. desculpas a você Não, sem e a gente problema. vai refazer aqui. Essa história que ele falou está gravada já. Não subiu não, Rádio? Depois de tudo que a gente falou. Foi bom que fez exercício. Mas aí eu vou te dizer, Não, mas você, tá você de teve boa. um caso de depressão. Uhum. Depois vir isso, a ansiedade. Não, né, eu já tá tô, no pico como eu total. tô dizendo. Eu tô percebendo que sua Sim. gesticulação ela mostra. Quando eu saí de casa, eu vi a reportagem, eu já fiquei arrasada. Já ele que vem conversando comigo, mas assim, ontem mesmo eu chorei muito, principalmente quando eu vou dormir. Porque são vozes que ficam se repetindo, imagens que ficam se repetindo, vozes, porque eu tinha alucinação, eu via coisa. Então não era só uma simples depressão, era uma depressão suicida. Pensei várias vezes em me enforcar na sala da minha casa. Tá bom. Sim. Posso continuar então, você corta. Só não sei a parte que eu... Você corta, né? Tá. Deixa eu ver por onde a gente falou. Então eu vou pedir para você refazer essa história para a gente começar a entender um pouco, né, a partir de agora, o que de fato aconteceu com você. Tudo bem. Então, eu tinha acabado de chegar, que eu tinha sofrido um acidente de moto, no caso, caí da moto. E aí eu fui para o banheiro para poder tirar a capa de chuva e calçar os meus sapatos que eu tinha tirado, que estava molhado. E não conseguindo, porque estava ralado, né, com a meia, eu disse, eu vou avisar a minha aluna que eu não vou dar aula. E foi justamente segurando na parede e nas coisas eu fui mancando, e quando eu desci alguns lances de degrau, ela pega, já estava em cima, né? A gente se cruzou assim, mas ela só falou quando tá na parte de cima. E aí ela diz, ei, aí eu olhei para ela, disse, está falando comigo? Ela você sabia que você não pode entrar neste banheiro? Aí eu ainda disse assim, mas meu Deus, acabei de cair. Ó, menina, eu não vou nem discutir contigo. E desci 2 degraus, ela foi e repetiu. Aí uma voz falou comigo, eu digo porque é necessário falar isso, que sério, ali não sou eu, porque eu sou uma pessoa totalmente reativa. Quem me conhece sabe que eu reajo, é homem, é mulher, o que for, me ofendeu, mas ali eu estava extremamente calma, não sei se foi por causa da queda. Então, algo disse assim, escuta o que ela está dizendo, e aí eu perguntei a ela novamente. Aí ela foi repetir. Quando ela disse assim, você não vai entrar aqui, eu perguntei por quê, e ela me chamou que eu era um homem. E aí sim que a ficha meio que caiu, mas eu ainda fiquei. Eu disse, eu não estou acreditando. Aí eu subi aonde ela estava, ficamos mais ou menos 1 metro de distância, porque a Algu também não me deixou chegar perto dela. E eu peguei e disse a ela, você tá louca? Você tem noção do que você está dizendo? Você sabe que você pode ser processada? Eu ainda falei isso. Aí ela, não me importa. Eu disse, eu sou mãe, menina, eu sou filha, tu me conhece da onde? Tu sabe quem eu sou? Você conhece minha história? E ela não escutava. Aí foi quando minha aluna chega, o que foi, Kelly? Eu disse, eu caí da moto, essa doida aí que tá dizendo que eu não posso entrar no banheiro, que eu sou um homem. Aí minha aluna ficou completamente fora de controle. Ela tá grávida, sensível. E uma ofensa muito grande, independente, gente. E as pessoas ficam contestando coisas que não existem. É uma loucura isso, gente. Isso é uma loucura. Como é que uma pessoa, um ser humano, chega para... Ela afirmava, eu até citei na reportagem, que ela afirmava com tanta convicção que até eu acreditava. Tu tá entendendo? Como é que você pode afirmar que eu sou algo se você não sabe? Ô Kelly, deixa eu te perguntar, o que é que te fez ficar irritada? Foi a comparação de ser homem? Foi a insistência. A insistência. Assim, é como se ela quisesse me diminuir, como se ela quisesse me machucar. Como eu estava tranquila, ela repetia. Agora, imagina isso. Nesse caso que você está contando pra gente, imagina de fato, né, o que não passa uma mulher trans, de fato. É verdade. Por isso que eu trouxe o Jatiaci,
você quiser entrar nessa conversa, você já pode entrar para conversar com a gente do que você entendeu dessa conversa, porque isso é uma realidade, aconteceu com ela, mas não é uma realidade dela. Né? E eu vou... Não, é uma realidade minha. Não, eu digo diariamente que você Sim, passa, você sempre... Então já aconteceu desde outros os momentos? 16 anos, porque eu sempre fui musculosa, independente de fazer musculação. Mas quando eu digo que não é realidade sua, é porque você é mulher. Mesmo Sim, que as pessoas... mas eu contestem. sempre Mulher levei... cis, mulher Sim, cis. mulher cis, mas aonde eu chego, eu sou vista E não como mulher trans, né? Isso. É bom a gente explicar para quem está em casa, porque, Jonas, teu espaço e tua audiência é muito importante. A sociedade está passando por uma transformação, né? E é importante dizer que o trans vem de transição, de transitar. Ou seja, a pessoa nasce num corpo, mas ela se reconhece com outro gênero. Aqui mesmo na América Latina e na Índia, por exemplo, há muitos anos já existe essa discussão. Não existe essa discussão, porque desde a época dos índios, do povo originário, eles já reconheciam o gênero como um debate à parte, né? Então isso não é nada do outro mundo, né? A gente chamava Verão de Vera Verão, Vera Verão da Jorge Lafon, né? A gente chama Anitta a Larissa, a gente chama Renata Aragão de Didi. Então, só o nome já é um problema. E aí o que acontece? Veja que situação esdrúxula e pesada. A mulher trans, ela não pode ir para o banheiro masculino, porque senão ela vão dizer que ela está assediando os homens. Ela não pode ir para o banheiro feminino, Porque tá assediando porque as vai dizer mulheres que é cis. homem. Vai dizer que é homem. E ela vai para onde? E não existe banheiro. Aí eu sempre digo, faz um tapete na frente do local, né? Eu posso citar Pode. algo que alguém escreveu pra mim e identifica muito como eu me senti. Eu me senti um cachorro. Sabe quando o cachorro vai mijar e alguém fala assim, sai daí, vai... Foi assim que eu me senti. Imagino. Foi assim que eu me senti. E isso me ofendeu. Eu Não foi imagino. de ser comparada, porque eu sou ex-dançarina e bailarina, já convivi com trans, certo? Já morei com eles, então jamais eu iria me ofender porque tivesse me comparado a eles. De jeito nenhum. Entendi. Essa discussão, ela faz com que a gente possa despertar, né, para uma discussão muito mais profunda. Que as pessoas têm que ser respeitadas, Sim. independente do que eu estou vendo. Né? Eu estou olhando, tenho que respeitar. Sim. E isso passa todos os limites. Né? A gente vê as pessoas passando todos os limites. Quando eu falei que você não estava nessa realidade, Sim. eu vou voltar e vou te perguntar. Então, esse episódio não é o primeiro. Não. Por isso que eu tô dizendo, pra mim foi a gota d'água. E já assim falava aqui pra gente em off, antes da gente começar aqui o programa, você falava que já tinha tido depressão. Sim. Aí já assim, imagina, alguém que sai da depressão e entra numa história dessa, como é que não fica? Pico de ansiedade vai no céu. Inclusive, eu tô sentindo que você tá à vontade Sim, agora. agora Fiquei tô. mais tranquilo. Porque quando Mas você ela tava, chegou tava bem ansiosa, balançando, né? Até porque quando as pessoas já vão atacando, provavelmente, né, Kelly? É porque, assim, é algo que não é controle nosso, é algo que tá... É como se fosse uma janela que foi aberta na mente por algum machucado. Tipo, quando eu cheguei, a minha cabeça estava na televisão, pelo que eu escutei. Por isso que eu estava me Sim. balançando. E, assim, há uma angústia aqui dentro. Você falando da televisão, eu queria que... Hoje à noite teve uma reportagem... Agora né? há pouco. Teve uma reportagem que você ficou muito mal com ela. Sim, muito. Muito mal mesmo. Fiquei me tremendo, quase nem vinha. Porque, assim, eu só quero ficar no meu quarto. É porque eu vi que o casal, eles estão fazendo também vídeos, estão tentando justificar o que Sim. houve. Porque tem coisa que não dá para justificar. Sim. Tem coisa que não tem justificativa. Não mesmo. Você falava hoje à noite, tem coisa que a gente tenta dar uma explicação e piora, né, JT? Sim. Nesse caso, então, é absurdo porque, assim, ele não é ofensivo apenas pelo fato de ser uma mulher trans, mas você já estava debilitada por causa da questão Sim. da moto, Isso. então provavelmente foi visto, Isso. e por toda a situação que se criou ali, né, naquele espaço, que não é um espaço que a gente não vai discutir no espaço de banheiro. Uma curiosidade. Depois dessa repercussão toda, ainda tem gente que te ataca? Sim, nas redes sociais. Você olha o comentário e você vê. Deveria ter morrido, deveria ter acontecido coisa pior. É um ódio gratuito das pessoas. Por quê? Pra quê? Sabe? E a gente fica se perguntando pra que tudo isso? Que as pessoas ficam agindo como você disse. Então as pessoas se sentem muito mal com Sabe isso. o que eu acho interessante? É porque as pessoas falam como se não tivesse parente.
Porque pode acontecer com qualquer um. Talvez agora não, mas um filho que vai nascer, um neto que vai nascer. Tu entendeu, sim? Deixa eu pedir pro pessoal da produção arrumar uma água, por Uma água pra gentileza. ela. Uma água, por gentileza, para ela. Pedir para você ficar calma. Todos nós estamos com você, tá? Estamos com você. Desde o primeiro episódio que aconteceu, eu venho acompanhando, eu venho tentando entender melhor. E eu acho que a gente tem a oportunidade, Kelly, de entender um pouco mais e conhecer a Kelly maravilhosa, que apesar de tudo isso, a Kelly que já viajou vários países, né, Kelly? Sim. Nosso amigo Tavinho nos servindo água aí, aqui Obrigado. na comedoria Nova Camará, acontecendo o programa ao vivo. E é interessante a gente poder fazer esse programa nessa parceria legal. Então, você viajou para quantos países, você falou? Para 7 países. 7 países. Através da dança. Certo. É dançarina, é polivalente, viu, GTC? Não, e capoeirista, dançarina. E outra, viu? Abre parênteses, dançarina de dança popular brasileira. Tá? Não é, né? É cultura. Tá? Cultura, porque as pessoas taxam o negro como se fosse nada. Você pode ser formado, você pode ser doutor, pode ser o que for. Você acredita que na academia ainda tem pessoas que me vê com a farda, com o nome personal e acha que eu sou aluna. Tu entende? Você carrega algo que eu diria, Jatiaci, uma determinada vez eu conversava com você, o peso de ser negro. Eu carrego esse peso todos os dias. Você também. carrega esse peso todos os dias. Porque as pessoas já olham diferente. Isso. Pela cor, Isso. pelo cabelo. Isso, porque ela ainda tem esse estigma, né? Ela não é uma negra de alma branca. Ela é uma mulher que ainda assume a identidade dela racial. Exatamente. E isso aí tem um estigma muito maior. Sim. Porque aí na persona, uma mulher grandona, como você é, aí já tem essa coisa de transferir para você ser uma mulher trans e ainda negra. Então, na cabeça de algumas pessoas é uma afronta cotidiana. Só para a gente fazer um realce aqui de dados, você sabia que 70% não chega aos 35 anos das mulheres trans negras? Então, veja que coisa absurda. Como é que uma pessoa não pode chegar aos 35 anos apenas porque ela é negra e porque ela é trans? E aí, quando eu coloco isso, porque você, de certa forma, despertou novamente a discussão na sociedade, em especial em Pernambuco. E você não sabe como isso é importante, que você está fazendo, sabe? Só nunca senti na pele assim, dessa forma, essa proporção toda, né? Porque tudo é muito abafado, não entende? E a gente, por achar que não tem impunidade, então a gente também abafa. E ainda tem pessoas que são hipócritas. Tem muita gente que vai lá, dá uma palavra para Kelly, mas no fundo quer falar outra coisa. Porque tem gente que tem medo de se abrir, né? E de falar o que sente, né? Agora, a gente precisa... Tem um paradoxo nisso. As pessoas parecem que quer falar tudo que quer, mas acaba faltando com respeito na maioria das vezes. Porque uma coisa é você poder falar tudo que quer, outra coisa é você desrespeitar as pessoas. Algo bem diferente, né, Kelly? Sim, com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui para as personalidades presentes aqui na comedoria, acompanhando a gente ao vivo. O presidente da Câmara, o vereador Paulo André, está aqui com a gente. O vereador Cabeça também está acompanhando. O meu amigo Bosco, ex-vice-prefeito da cidade, ex-vereador, ex-secretário, está aqui presente também. E futuro, né? Se esqueça os ex, agora é para falar de futuro. Um abraço para você, Bosco, um abraço, Cabeça, um abraço, Paulo André, sejam bem-vindos aqui. Abraçar todo mundo e agradecer ao Jatiaci por ter recebido, por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente hoje, Jatiaci, no Conversa Obrigado Fiada. você Jonas sempre quer ser um professor, né? E eu digo sempre que a grandeza da pessoa está em reconhecer o valor da outra, seja no que for. E você ter me convidado foi maravilhoso, eu viria 1000 vezes. Eu fico feliz também, Kelly, por você ter aceito o nosso convite para vir conversar com a gente. Quando a sua produção disse, Kelly está disponível para conversa. Aí eu falo, quero já. Inclusive eu tenho uma outra pauta hoje. Falei, não, a gente vai deixar outra pauta para outro dia. Aquela é importante que a gente converse e a gente precisa vencer esses paradigmas. Agora deixa eu te saber, como é que foi que sua comunidade recebeu essa informação? Então, tem aqueles... É porque assim, eu sou uma pessoa muito... Devido acontecer muito isso, eu sou uma pessoa meio... Reservada. Então eu chego, eu saio, não sou muito de estar... As pessoas até se incomodam com isso, porque se você... Eu sou bem assim... recatado da minha casa. Chego na minha casa, os vizinhos estão lá, boa tarde, boa noite, entro e pronto. E as pessoas se incomodam. Eu sei que alguns vizinhos meus que assim, poxa, esse cara chega, entra, mas é melhor do que você às vezes interagir com pessoas que não tá
não somam, né? Exatamente. É isso Às vezes, até isso incomoda também. Com certeza. Mas a repercussão em si no bairro, como é que foi? Não, então, todos falando, quando eu fui trabalhar no meio do caminho, o povo no carro buzinando, não desista não, a gente tá com você, né? A academia, a Selfit, que eu ainda não fui em Boa Viagem ainda, mas as outras redes... Esse episódio aconteceu em Boa Viagem. Em Boa Viagem. As outras redes eu fui muito bem recebida pelo coordenador, os alunos lá, todos me abraçaram, me acolheram. Eu li uma matéria hoje, pela manhã, que o casal foi expulso lá da academia. Foi. Né? Foram expulsos da academia. Mas essa informação eu tive no dia do acontecido, né? O coordenador falou com a gente que a gente podia abrir um BO dentro da academia e eles iam averiguar e se constatado fosse, eles seriam expulsos. Olha, é importante, Jatiaci, se você quiser fazer alguma pergunta também, quiser interagir, fique à vontade para falar com a gente. E estamos ao vivo aqui pelo Instagram, agora sim estamos ao vivo aqui também no Instagram. Você vai poder acompanhar depois esse programa completo. Deixa eu apresentar para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Instagram. Tá aqui Kelly Moraes, tá aqui Jatiaci Danilo nessa conversa. Kelly, se apresente para os meus seguidores do Instagram e convide eles para acompanhar essa conversa logo no nosso canal. Assim que terminar aqui esse bate-papo que nós estamos fazendo, vai estar subindo na íntegra para o canal essa conversa. Convido o pessoal para acompanhar. Gente, de antemão, quero agradecer muito o espaço do amigo aqui que me deu, todos que estão me acolhendo. E olha, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas aí tá tudo gravadinho, vocês depois vai lá, acessa, que vocês vão ver a entrevista completa. Jatiaci, fale com o nosso público. Público de Jonas, público maravilhoso. Vocês não sabem, esse papo vai gerar muito buchicho positivo, porque vocês vão conhecer uma mulher nota 10. Eu acho que vocês merecem isso, o público merece isso. Acompanha no canal. Pois é, essa conversa toda na íntegra para você que nos acompanha. Kelly já contou aqui do episódio e vocês vão poder conferir. Vou deixar vocês com gostinho do Quero Mais, que é para vocês acompanhar no canal. Mas acompanha com a gente esse bate-papo que tá bacana. Vai acompanhando aí, vai falando para todo mundo que a Kelly tá aqui com a gente, tá na comedoria Nova Camará. Já registrei aqui a presença do presidente da Câmara, Paulo André, o vereador Cabeça está ali também, o Bosco também está ali, registrando aqui também para o nosso Instagram, para o pessoal que nos acompanha aqui no Instagram. Uma boa noite para todos vocês, muito obrigado pelo carinho de todo mundo que nos acompanha por aqui, pelo Instagram, tá? A gente agradece de verdade. Bom, voltando, Kelly, você chegou aqui falando desse episódio pra gente e você chegou abalada mesmo, a gente sentiu. O que é que você pensa daqui para frente, como vai ser sua vida? Primeiro que uma coisa você conseguiu fazer, do limão e uma limonada, e tem que ser feito isso. Sim. Você disse que tinha 1.000 seguidores. Tava com 1.000 seguidores, estou com 31. 31 seguidores, 31 mil seguidores. Isso é muito bom. Tá? Então, o que é que você pensa daqui para frente? Vai continuar na academia? Vai abrir uma academia para você? Tem que falar, vamos pensar de futuro agora, né? Exatamente. Então, assim, eu espero que realmente venha abrir portas do bem, né? Eu quero muito, muito ser atleta profissional, né, de fisiculturismo. É um lado que eu não consegui realizar na minha vida. Tinha dificuldade com patrocínio, né? Dificuldade... Atenção, patrocinadores, né? Isso. Atenção, patrocinadores. Então não vamos deixar a nossa Kelly sem realizar os sonhos que ela precisa. Vamos patrocinar, vamos apoiar. Chegou a hora, né? Verdade. Então já aproveito para convidar o povo. Como me botaram nessa situação, assim, então vamos embora agora. Com toda a força, com todo, né? Tem hora que a gente pensa em desistir, se abala, mas a gente dá a volta por cima e bora, só bora. Pois é, olha, nessa terça-feira estamos ao vivo aqui no meu canal no YouTube. Vocês vão acompanhar no canal no YouTube breve toda essa conversa, né? Mas você que está acompanhando aqui no Instagram, quinta-feira nós vamos reprisar essa conversa também na Câmara FM no meu programa Jonas Silva, a partir das 10 horas da manhã, tá? O pessoal vai poder acompanhar também através da 98,5, a Rádio Forte de Camaragibe, a nossa Camará FM. Então agradecer a todo mundo da Rádio Camará, a mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Lima, a Leide Jane, o Ademir Xavier, todo o pessoal aí da rádio, um forte abraço. Marília, boa noite para você, Marília, tá aqui no Instagram, seja bem-vinda, muito obrigado, tá acompanhando, a nossa Kelly Moraes está por aqui, pessoal, vai compartilhando, depois você se inscreve lá no canal para acompanhar a conversa na íntegra aqui no nosso canal, no Jonas Silva Comunicador. Kelly,
Eu fiquei feliz com a sua vinda, porque a gente vai poder falar um pouquinho de preconceitos no modo geral e de racismo, e automaticamente você acaba levando esse combo, né? Sim, esse combo combo que mexe, né? Bota Combo nada nisso. agradável. Não, né? de jeito nenhum. Realmente são situações que eu já passei inúmeras que engloba tudo. Tanto me ajuda, amigo. Racismo, Transfobia, até, como é o nome, em termos de até a causa das mulheres se conectou comigo para abraçar também, né? As mulheres que são violentadas, são, assim, verbalmente são agredidas, todas. Quando eu fui para a delegacia, tava uma massa lá. GT, assim, se a gente fosse tipificar tudo isso que ela passou, o que é que a gente poderia dizer? O que é que aconteceu com Kelly? Foi transfobia? Teve violência dela, aí também? Teve violência de gênero, né? Porque no momento em que ela é uma mulher num espaço em que ela já tem ali uma vivência. Sim. E um homem chega, ali teve uma violência. Não chega a ser Maria da Penha, mas porque não violência. tem a relação de proximidade. Seria transfobia, que é quase como injúria racial, mas ela não sendo uma mulher trans, a defesa pode alegar que não teve isso, né? E o que a gente pode tirar desse caso também é uma questão nova, né? Agora o que ela está sofrendo diretamente nas redes, além de ser uma coisa da Carolina Dickmann, né, que é uma lei focada aí no digital, né, a todas as violências que ela vem sofrendo, porque as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas e assumirem o que falam nas redes sociais. Também acho. Né? Tem uma coisa pontual aí, que tem algo que pega aí na política, viu, Jonas? Que é a violência política de gênero, porque no momento em que a Kelly ela é exposta, ela vira uma bandeira. Isso. E aí ela é apedrejada por uma comunidade. Isso, que é o que está acontecendo nas redes sociais. Você, como que a gente tomou conhecimento desse caso? Você postou nas suas redes. Então, de antemão, eu muito nervosa, mandei para minha irmã, que já postou no grupo dos primos, e mandei para o meu advogado. Disse a ele que estava acontecendo e mandei. E aí, fui resolver, tinha que ir para a delegacia. Quando eu cheguei em casa, eu resolvi fazer os vídeos por duas partes e embasei as imagens já pensando nessa hipótese de ser, né, eles me processar, né? Entendeu? Então, da minha parte, eu embasei a imagem, né? E aí ganhou o mundo. E hoje a internet é muito rápida. Né? Isso. Agora, enquanto a gente está falando de internet, falando dessa coisa, tá tudo muito louco, minha gente. Tá? A inversão de valores é muito grande. Sim. Tá tudo muito solto. Porque a gente não pode falar de um caso como esse e acreditar que tá tudo certo. Porque as pessoas parecem estar doentes. As pessoas elas estão preocupadas. Se você postar qualquer coisa, já assim, se for bom, as pessoas vão lá criticar você porque vai dizer que você podia fazer melhor. Sim. Se for ruim, as pessoas vão lá criticar você porque você foi muito ruim naquilo que você fez. Isso. Ou seja, você não está livre automaticamente do julgamento das pessoas. É juízes, é promotores, é advogados, médicos, é tudo. É pastores, é padre, é pai de santo. Isso. Tem tudo lá dentro. Porque as pessoas são tudo hoje na rede. E a síndrome de Odete Reutemann, né? Porque o que era para ser vilanizado, parece que a Odete Reutemann agora, quanto mais absurdo fala, mais fãs ela ganha. E aí eu falo isso porque, assim, as pessoas estão perdendo a mão da coisa. Sim. O respeito, ele vai ter que chegar de alguma forma. Sim. A gente não está aqui discutindo a transfobia, a lesbofobia, a misoginia, né? O ataque direto, porque o corpo como o da Kelly, as Amazonas já tinham muitos anos atrás. Isso. Né? A gente fala no seguinte: qual é o padrão de mulher? A mulher tem que ter um padrão? É esse o debate. Ela tinha que ser como? Por que ela tinha que ser assim? Sim. Porque ela tem que parecer um perfil feminino próximo do que homens querem. Então, passa por uma série de discussões, que passa por psicologia, que passa por uma série de debates. Então, essa síndrome de Odete Reutemann, ela tem que acabar. A internet ela tem que ter um limite. E o limite é o do bom senso, sabe? Isso. Quando eu tô atacando a você, a sua família. Exatamente. Você até disse pra gente que é avó. Isso. Então, como é que vai ser isso para uma geração? Bom que isso vai causar efeito
positivo no que você vai ganhar. A Mas internet, e como é que vai ficar ela isso tem depois? um lado positivo e tem um lado negativo, né? Negativo. O pesa positivo, muito Kelly, mais do que o é que positivo. você está aqui com a gente agora, Sim. né? A internet fez isso, nos uniu. Né? A gente está aqui junto através da repercussão que a internet acabou trazendo e você está aqui com a gente. Mas a internet, você falou, eu vou bater nessa tecla. Ela veio da depressão, superou depressão. Ela fala isso, vocês podem acompanhar depois no nosso canal no YouTube, para quem está aqui no Instagram agora, tá? Você veio de uma depressão, Sim. tá? Passou por um episódio como esse, e as pessoas lá, em vez de dar um alento, parece que ela deixa você mais adoecida, né, JTC? É o fato de você estar por trás de um celular ou de um computador e você não tá no cara a cara, parece que dá a impressão de que você pode falar qualquer coisa e tudo. E não é terra de ninguém. Não né? é. E outra, pense, Jonas, no seguinte, eu tô aqui e quando eu falar pra você, sendo artista ou não, sendo uma pessoa reconhecida ou não, eu tô falando com outro ser humano. Isso. E aí é óbvio, a exposição, ela nos dá, infelizmente, a mão, mas a gente escolheu estar exposto mediaticamente. Sim. A Kelly foi exposta por uma coisa absurda. Eu nem escolhi. Isso, e não escolheu. Então, assim, é uma coisa que vai deixar ela estigmatizada por muito tempo. E é essa reatividade que é um problema. Sim. Porque isso mexe com a gente. Um problema muito grande. Isso, de certa forma, reacendeu todos os seus Sim. traumas, né? Sim. Mas quando você chegou aqui, que sentou na mesa, eu disse pra ela, hoje eu quero que você fale de Kelly. Eu quero que você seja Kelly. Porque eu acho que esses dias deve ter sido muito tumultuado, muito Sim. bombardeado. As pessoas não falam de outra coisa a não Não. ser disso. Eu E estava isso até mexe, evitando assistir televisão, pegar no celular, já para parar de ver essas notícias. Até porque, assim, há sempre uma renovação quando eu vou para a rua trabalhar. Sempre as pessoas param, perguntam. E a gente também não tem que ser indelicado, porque é uma coisa que virou público e eu tenho também que dar... Né? Se eu me expus ali em redes sociais, então tem que estar aberta às pessoas na rua também. Logo isso vai passar, a gente vai rir de Isso. tudo isso que está acontecendo. Mas será que vai passar aqui? Mas eu vou pedir para que passe, porque você não pode se prender a essas pessoas do mal que Sim. querem te ver assim, porque muita gente que quer te ver para baixo. Eu sei que é muito ruim para quem está na situação, tá? Mas eu vou estar na torcida para que passe, para que você mostre que você é maior E eu que vou tudo lutar isso. para que passe, mas enquanto não passa, vocês não têm noção da dor que é. Você... Sabe por que um suicida se mata? Sabe por quê? Você acha que ele quer se matar porque ele só quer morrer? É a dor que ele sente, que é muito maior. Então ele quer se livrar daquilo. É uma tormenta. Eu vi coisas, eu escutava vozes, eu queria matar minha filha. Mas isso foi antes. Pós-parto. Então vocês não têm noção a luta que é para estar vivo. E a academia, o lugar que eu achei que era o único lugar salvação, que eu podia né? ser o que eu sou, Refúgio. me feriu. Para você ter uma noção, no outro dia eu não queria. Eu ainda não voltei a treinar, porque eu não estou conseguindo treinar. Tu entende? Porque a sensação de estar na academia me traz maus lembranças. Talvez Você vai ter que trocar, né? Porque vai acionar muito gatilho, não? Na verdade, já acionou, né? O talvez problema quem tá de agora é fora- procurar tratamento. Kelly, quem está de fora talvez nem sinta, né, o que você está sentindo. Não. Porque é muito fácil a gente tentar mensurar a dor do outro, dizer que, né, como eu estou dizendo aqui, não, vai passar, levanta e tal. Isso é o que a gente faz de praxe. E é Sim. isso que a gente deseja para as pessoas. Sim. Mas nem sempre é fácil. É verdade. Tá? Nem sempre é fácil a gente chegar para a pessoa e falar, ó, levanta para quem está na situação. Sim. E aí vai aparecer também quem diga que é frescura, É verdade. né? Mas aí você citou uma coisa, né? Que o público... E quando eu estiver sozinha, quem é que vai estar comigo? E quando eu vou dormir, quem é que está comigo? E quando eu não consigo dormir, quem é que está comigo? Tu entende? Ninguém vai tirar minhas noites, vai pagar minhas noites em claros. Ninguém vai tirar as coisas que estão aqui, ó, martelando. Não é porque eu quero, é porque elas existem. Você tem noção disso? Foi reacionado um gatilho pesado, né? E aí volta toda essa questão do trauma. Você perde vontade de passagem. sair, você perde vontade de se arrumar, você perde vontade de dialogar, de participar de coisas com a família. Tu entende? Porque a gente quer ficar sozinho. A gente quer ficar no silêncio, sem escutar nada, sem escutar ninguém. É como se fosse um refúgio.
Então, ó, nós somos muito felizardos que mesmo com todo esse seu sofrimento... Sim, eu preciso gritar isso para muito todo mundo obrigado ouvir. Eu preciso, por você de ter verdade. vindo aqui, ter tido forças, né, para chegar aqui, para conversar com a gente. E eu espero que você logo, logo possa estar bem, tá? Que você volte a fazer as suas atividades, porque foi o que te curou da depressão e você não pode voltar para lá. Então, essa é a realidade. Jatiaci, muitas pessoas aqui acompanhando pelo nosso Instagram. Opa! Agradecer aqui o pessoal que nos acompanha, agradecer o pessoal que vai acompanhar também toda essa história pelo canal e na rádio, né, na Câmara FM, que é a Rádio Forte de Camaragibe. Quinta-feira estaremos retransmitindo para você essa conversa, esse bate-papo que acontece aqui na Comedoria Nova Camará. Agradecer ao Tavinho, que abre o espaço, ao Cristian do Cachecol, que está produzindo esse conteúdo com a gente. Muito obrigado. A gente agradece muito, tá? E você gostaria de dizer, sem que eu perguntasse, tem algo que você gostaria de dizer? Aproveitar esse momento, bater um insight aqui na minha cabeça, pergunta para ela, tem algo que ela gostaria de falar? Porque às vezes a gente pergunta e você responde aquilo que a gente está perguntando. Mas eu queria que você ficasse à vontade e de repente falasse para a gente o que você quisesse falar. Fique à vontade, já foi muito sofrido, já te perguntaram muito. Fala, agora só fala. Assim, como eu te falei, é tanta coisa dentro da cabeça ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo é um vazio. Tu entende? Eu só queria que as pessoas olhassem para o outro com mais delicadeza. Independente. Se você não tem algo a falar que some, então guarde para você. Tu entende? As pessoas têm um livre-arbítrio de pensar o que quiser. Mas de chegar para o outro, ofender, impedir. Gente, a gente não é sem noção, você não entende. As pessoas ficam batendo em tecla disso, daquilo. Não tem. É como eu chegar para você e dizer, você é alguma coisa que você não é. E eu ter a consciência disso. Como é que pode isso, gente? Tu tá entendendo? Você não sabe o que a pessoa passou, não sabe a história da pessoa para chegar ali, e você simplesmente, porque por algum motivo que até agora eu gostaria muito de perguntar a ela, o que foi que eu fiz para ela? Eu não fiz nada. Eu só queria trabalhar e ir ao banheiro. Teve um momento de violência, tipo, eles gritaram com você, porque ela diz num vídeo que foi muito calma, que ela apenas... Não, em princípio foi um diálogo. Que era o banheiro. Mas um diálogo não indicando, ela afirmando que eu não poderia entrar, que eu não iria entrar. O diálogo foi esse. E só houve um diálogo porque eu estava calma. Quando eu comecei a me ausentar, quando ela falou homem, que foi o que mais me deixou furiosa pelo fato dela querer me diminuir. Deixa eu trazer Jatiaci, ela falando essa história, e eu lembro de uma coisa. A mesma coisa acontece com a mulher trans, que não quer ser chamada de homem. E as pessoas querem insistir com isso. Ou seja, é uma dor muito parecida, né? Eu não posso falar nesse lugar, mas eu posso fazer a seguinte observação. O fato dela ter um corpo que aparentemente, para algumas pessoas, seja um corpo mais masculino, né, colocou ela num lugar em que muitas trans estão, que é o lugar de subjeção, é o lugar em que não pode estar nos espaços. A princípio, tem uma coisa que eu vendo a entrevista várias vezes, que eu fiquei pensando, não, mas você tem que ir para o banheiro inclusivo. Eu fico pensando, né? Como assim? Inclusivo já é excludente, porque você tá, sabe? Quando você inclui, você não exclui. Não é um banheiro de acesso. É muita loucura. Não é um banheiro de acesso, não é uma rampa de acesso. Não é porque num local que está acima não tem... Não, você está excluindo pessoas específicas por questões de gênero. E eu vi uma coisa engraçada aqui, engraçada não, uma coisa importante que ela colocou, lugar de mulher é onde ela quiser. Sim. Então, se ela quer malhar e quer fazer fisiculturismo, ela vai fazer. Qual o problema de fazer? Né? Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Tem essa questão também, que as pessoas precisam enxergar por esse ângulo, né? Não, e assim, mulher tem útero, tem até um pessoal que fala assim, né? E aí eu fico pensando, e as mulheres que têm útero e não podem ter filhos, elas não são mulheres? E as mulheres que tiveram câncer de mama, tiveram que fazer a retirada, não são mulheres? Então, é tipificar a diversidade da mulher, ela é a diversidade da mulher. E assim, outra coisa que me chama a atenção, gente, se você tá na academia, você é sujeito a ver mulheres musculosas. Sim. Você falou da Graciane, né? A Graciane Barbosa, Graciane Barbosa, né? Acho que ela... Não tem outro exemplo melhor. Assim.
né? E outra coisa, quando eu estava com 3 casacos de frio, não estava com meus braços de fora, não estava com o meu corpo aparente. Então, como é que ela poderia definir que eu era homem ou não? E outra, eu me aproximei, eu falei com ela, eu gesticulei, o tom da voz, o jeito de falar é totalmente diferente. Eu acho que houve uma maldade, entendeu? Houve uma maldade na palavra, o pesar da palavra. É porque às vezes a palavra, eu posso te dizer uma coisa aqui, pode ter um som. Sim. Né? Ela pode dizer a mesma coisa e pode ter um outro Exatamente. som, dependendo do que a pessoa quer dizer com isso, né? E a insistência de Vamos lá. insistir naquilo, né? Vou te perguntar uma coisa, bem pontual nisso tudo. Você falou aqui na entrevista que já conviveu com pessoas trans, Sim. inclusive mulheres. Sim. Tá, então já é um indicativo de que nessa vivência para você era normal. Sim. É só uma questão de curiosidade. Você compartilhou o banheiro em algum momento com essas mulheres trans? Sim. Inclusive Então- na academia. Pronto. Então, tá aí. Não é uma coisa nova para ela, né? Não é uma coisa nova. Talvez não seja nem na academia, mas o seu perfil, o estereótipo que existe de mulher na cabeça dessa pessoa e do marido, provavelmente levou para esse caminho. Agora, fica uma coisa muito assim complicada, porque quando se fala já de banheiro inclusivo, eu acho interessante a proposta, mas já é um indicativo de exclusão. Eu não acho, sabe por quê? Vai simplesmente alimentar pessoas doentes, que para mim são doentes, Sim. a agir dessa forma quando tiver o banheiro e a pessoa não for pro banheiro. Ele já é excludente, né? Porque ele não tem. Banheiro é banheiro. A lógica. Um homem não se identifica como um homem, se identifica como uma mulher. Muda seus traços para uma mulher. Não gosta de mulher. O que é que ele vai fazer com uma mulher no banheiro? Me diga você. Se ele quisesse... Ou mesmo se gostasse, né? Por exemplo, uma mulher lésbica, ela não vai poder usar o banheiro feminino? Muito Tu bem. entende? Muito bem. Mas aí é Bem questão de colocado. gosto, né? Se eu sou um homem e quero ser uma mulher, certo? Sim. É porque eu não gosto de homem. Tu tá entendendo? Sim, sim, Você sim, levantou sim. uma tese boa. Aí uma lésbica que gosta de mulher e frequenta o banheiro das mulheres. E aí? É aquela história, as pessoas estão apenas... elas querem só julgar. É verdade, julgar. é só um É motivo. a síndrome de Odete Roitman. Exatamente. Tudo é ruim nesse Brasil. Nada cá presta. Nada aqui é bom. E é de uma pequenice, é de uma imbecilidade. Sim. Até a palavra, mas é isso. É. Porque no final, Estupidez. o fato da Kelly, ou de uma mulher trans, ou de uma lésbica usar o banheiro é o mínimo dos problemas, sabe? Eu acho que o espaço que estava ali é um espaço comum, né? Sim. E se um homem ou uma outra pessoa fizer qualquer tipo de abuso, ela tem que ser chamada pelo abuso, não Sim. pelo perfil Pelo dela. estereótipo. Exatamente. Gente do céu, eu queria falar mais, mas quando viu já foi, né? Quando viu já foi, A foi sede de bacana, falar. foi bem bacana. Dizer para você que tá aqui comigo no Instagram, que nós vamos colocar essa conversa na íntegra, você vai poder acompanhar no meu canal no YouTube, no Jonas Silva Comunicador, fique à vontade para acompanhar por lá. Meu querido Jatiaci, vou começar agradecendo a você. Simbora. Muito obrigado dessa terça-feira de aceitar o nosso convite, agradecer de novo, de estar aqui conversando com a gente. Você que está sempre militando, defendendo as causas, é importante ter você aqui. Eu queria chegar num tempo, sabe, Jonas, que não precisasse mais ter defesa. Quase 400 espécies já apresentam relações homoafetivas, espécies de animais. Ou seja, a própria natureza já compreende que qualquer tipo de relação a mais é uma relação, né? Eu acho que o único ser que tem esse problema do preconceito é o bicho homem, o bicho mulher, o ser humano. Então, passando por essa perspectiva, quero dizer para os teus telespectadores, para as pessoas que te assistem o seguinte: eu sei que muita gente veio de um tempo um pouco remoto e acaba tendo um bocado de questões, e eu acho que é da natureza. Mas o tempo está mudando, e a gente precisa ter um pouco mais de senso, de prática, não só para os de fora, mas para quem a gente ama. Cuida de quem é LGBT dentro de casa e começa a proteger o amigo do filho, porque aí vira uma rede. Tem muita coisa ruim acontecendo suficientemente e unicamente porque a gente não tem amor. E dizer para você, minha querida, só o seguinte: eu espero que você consiga sair melhor do que você entrou dessa, que eu pelo menos agora vou passar a te acompanhar. Eu fiquei muito feliz, porque de uma coisa muito ruim, você acabou levantando uma pauta muito importante para o Brasil. Verdade. Você não tem dimensão ainda disso, porque 31 mil pessoas não é pouca gente. Uhum. Então, um cheiro, obrigado, Joninhas.
Obrigado, Obrigado Kelly. você, E obrigado. até breve. Até breve, meu querido Kelly. Muito obrigado. Obrigado. Adorei ter você aqui nessa conversa, no nosso programa Conversa Fiada, que acontece toda terça-feira aqui na Comedoria. Quando você quiser ir na rádio também, no meu programa, vá lá. Quinta-feira o pessoal vai poder conferir também essa conversa que nós estamos tendo com você aqui agora. Mas dizer que foi muito bom, de verdade, conversar com você. Força, tá? Estamos todos com você. Somos todos Kelly. Somos todos Obrigado, Kelly Moraes. Obrigado. Agradeço a todos também, agradeço a você pelo espaço, né? E sou grata demais pelo esse abraço. Se não fosse vocês, eu acho que eu não teria conseguido. Muito obrigado. Ela chegou aqui um pouco tensa, né? Mas soltou, né? Soltou mais Tem um que pouquinho. soltar. Muito obrigado a todos, Evandro. Muito obrigado. Agradeço muito a você, Cristian do Cachecol. Agradecer ao meu querido Tavinho. Tavinho, um abraço. Um abraço para o Ítalo, tá ali também acompanhando a gente. Ainda por aqui, Bosco, ainda o presidente da Câmara está por aqui acompanhando. Meu amigo Paulo André, que já convidei aqui para o nosso Conversa Fiada, hein, gente? Ele já se comprometeu de vir, a gente só vai aqui ajustar, né? A nossa agenda. Ele está dizendo ali na hora. Dá para pegar aqui? Dá para filmar ele ali? Pronto. Mostra ali, ele é o pessoal. Gente, muito obrigado de verdade pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Forte abraço para vocês. Agora lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente se vê por aí.